Infelizmente, 2020 foi um ano que começou com tensões entre Estados Unidos e Irã, o que parece ser um passo para trás na paz mundial frente aos progressos 6 meses antes com a Coreia do Norte. Além das tensões, conflitos continuam ao redor do mundo. Frente a essa triste realidade, vem a pergunta: quais são os países mais hostis ou os mais perigosos do mundo em 2020? Esse vídeo vai ser baseado no Índice Global da Paz, o qual, em resumo, classifica os países com base em 2 fatores. 1. O quanto que esse país é uma ameaça a si mesmo, conflitos e violência interna. E 2. O quanto que esse país é uma ameaça para outros países, isso é, envolvimento em conflitos internacionais. Esse vídeo será dividido em 2 partes. Na primeira parte eu falarei sobre os 10 países menos pacíficos do mundo em ordem de hostilidade, e na segunda parte eu falarei sobre a colocação do Brasil e dos Estados Unidos. Antes de começar, prezado algoritmo do YouTube, por favor entenda que esse vídeo é apenas um vídeo informativo. Ele não incentiva qualquer ato de agressão contra grupos ou países, muito pelo contrário. Portanto, peço humildemente que não desmonetize e consequentemente restrinja o alcance desse vídeo, igual você fez com meus outros vídeos anteriores sobre o mesmo tema. Atenciosamente, Rafael Scapella. Ok, vamos lá. Em 10º lugar, Rússia. Internamente, a Rússia não é um país perigoso. O índice de homicídio é praticamente o mesmo dos Estados Unidos e vem caindo muito desde 2004, sendo hoje quase 6 vezes menor que o índice de homicídio do Brasil. O país também é seguro e estável bastante para sediar uma Copa do Mundo e receber milhões de turistas anualmente. De fato, nós passamos por lá em 2018 e não tivemos problemas com segurança, mesmo caminhando de madrugada com malas. Para saber mais, veja os nossos 3 vídeos em São Petersburgo aqui no canal. O que faz a Rússia aparecer nessa posição são os seus relacionamentos internacionais. Invasão da Crimeia em 2014, envolvimento na Síria, venda de armamentos, provocar a OTAN, desfilar na Venezuela com aviões com capacidade nuclear. São por essas e outras que a Rússia está classificada como o 10º país menos pacífico do mundo. Nota, em 2015, a 10ª posição pertencia à Coreia do Norte. Em 9º lugar, República Democrática do Congo. Se dependesse de sua enorme riqueza em recursos naturais, a República Democrática do Congo seria um país invejavelmente próspero. No entanto, a realidade no país é de conflitos étnicos, instabilidade, corrupção, genocídio, fome, miséria, doenças e uma guerra civil que já tirou a vida de mais de 6 milhões de pessoas nas últimas décadas. Grande parte dessas vítimas são crianças. Mesmo quando tais crianças chegam à vida adulta, sua expectativa de vida é de apenas 60 anos. Estupro e a impunidade para tais crimes é parte da cultura local, fazendo do país um dos piores lugares do mundo para mulheres. Em 8º lugar, Líbia. Um país que viveu por séculos sob domínio estrangeiro e só conquistou sua independência em 1951, após a qual o país enriqueceu consideravelmente devido à descoberta de petróleo. Pouco tempo depois, em 1969, o ditador Gaddafi subiu ao poder e governou o país até ser morto em 2011 com o patrocínio dos Estados Unidos. Após a morte do ditador, o país sucumbiu à instabilidade e conflitos entre diferentes grupos lutando por poder. Hoje, além de ser um local repleto de grupos extremistas, a Líbia é também um trampolim de onde inúmeros refugiados partem rumo à Europa. Em 7º lugar, República Centro-Africana. O país tem o status de um estado falido e enfrenta instabilidade política desde sua independência da França em 1960. O país é rico em recursos naturais e tem um enorme potencial agrícola, mas a corrupção demasiada impede que tal riqueza beneficie a população. População essa que tem a menor expectativa de vida do mundo, 52 anos de idade. Para piorar, a República Centro-Africana é considerada por algumas fontes o pior lugar do mundo para crianças.
Em 2013, quando um grupo muçulmano tomou o poder, a maioria cristã do país se revoltou e criou milícias para combater o domínio islâmico. Diante de tais conflitos e tensões entre cristãos e muçulmanos, mais de 20% da população foi forçada a deixar o país. O país é perigoso até mesmo para trabalhadores humanitários. 16 foram mortos em 2017. Tal fato dificulta que a ajuda médica necessária chegue até as vítimas dos conflitos. Número 6. Somália. A Somália é mais um país considerado um estado falido, além de ser classificado pela Transparency International como o país mais corrupto do mundo. A Somália tem vivido num estado de anarquia e, embora esforços internacionais tenham sido feitos, chefões militares brigam entre si de forma comparável a uma guerra tribal. A Somália é o país que mais pratica a mutilação genital feminina em todo o mundo. Além do mais, em áreas menos privilegiadas do país, a educação precária se resume em grande parte em decorar o Corão. E de fato a Somália tem o título de país mais religioso do mundo, empatada com Bangladesh, onde, de acordo com a Pew Research, 100% das pessoas consideram religião importante em suas vidas. Mas nem tudo é negativo. Muitos dos dados apresentados aqui não se aplicam à província de Somaliland, que fica ao norte e que é relativamente pacífica. Recentemente eu até assisti um vídeo de um turista neozelandês vlogando pelas ruas de Somaliland enquanto ele era tratado de forma curiosa e amigável pelas pessoas locais. Em quinto lugar, Iêmen. Apesar da história milenar da região, Iêmen é um país jovem que foi criado em 1990 com a união do Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul, que era comunista. Após tal união, o país nunca esteve livre de tensões, até que em 2015 uma guerra civil veio à tona. E não estamos falando de um conflito qualquer, mas sim um conflito com o envolvimento dos dois maiores poderes do mundo islâmico, Irã e Arábia Saudita, cada um apoiando um lado diferente, é claro. Quando a vizinha Arábia Saudita interviu no conflito, ela trouxe consigo vários outros países. Note que a Arábia Saudita tem o terceiro exército mais bem equipado do mundo, além de ter apoio de drones americanos. Mas, apesar da vantagem numérica e tecnológica, o conflito tem sido mais difícil que o esperado para a coalizão árabe. O terreno montanhoso e repleto de cavernas tem sido um empecilho para a coalizão árabe, mesmo com drones, caças e tanques sofisticados. Nesse terreno montanhoso, os guerrilheiros locais usam camelos para transportar armamentos, o que tem sido mais eficiente que usar veículos militares caríssimos. Além do mais, os rebeldes locais, usando uma RPG-7 de 3 mil dólares, conseguem destruir vários tanques sauditas de 6 milhões de dólares. Por último, o país tem sido lar para grupos extremistas como Al-Qaeda e Estado Islâmico nos últimos anos. Em quarto lugar, Iraque. O país que, assim como a Líbia, mergulhou no caos depois que seu ditador foi deposto. Muitas fontes alegam que a invasão americana foi baseada numa mentira e que trouxe mais malefício do que benefício para a região. E aí eu pergunto, qual a sua opinião sobre o assunto? Se você não comentou nada, aproveite para comentar agora. A instabilidade na região que sucedeu à invasão americana foi um dos fatores que contribuiu com a ascensão do Estado Islâmico, que tentou e temporariamente conseguiu exercer controle nessa região. Depois de tantos conflitos e instabilidade, o Iraque não consegue se reerguer economicamente, mesmo tendo uma das maiores reservas de petróleo bruto do mundo. Em terceiro lugar, Sudão do Sul. Sudão do Sul é o país mais jovem do mundo em 2020 e, ao mesmo tempo, é um país que praticamente nunca conheceu a paz. 2 anos após sua criação, o país entrou em crise e conflitos entre tropas do governo e facções rebeldes resultaram na morte de milhares de pessoas, deixando também cerca de 800 mil refugiados. Em seguida, a ONU implementou uma força de manutenção da paz no país. Em 2016, até o Japão, através da ONU, enviou uma missão pacificadora para o Sudão do Sul. É a primeira vez, desde a Segunda Guerra, que soldados japoneses no exterior têm permissão de neutralizar o inimigo se necessário. Além de disputas de fronteiras, o histórico de conflito entre o Norte e o Sul também tem origens étnicas e religiosas, uma vez que há tensões entre árabes muçulmanos no Norte e negros cristãos no Sul. Em segundo lugar, Síria. Pela
primeira vez desde 2012, a Síria não está em primeiro lugar nessa lista. O que começou com protestos em 2011 rapidamente escalou ao nível de uma guerra civil que, em 2020, ainda não está resolvida. O presidente Bashar al-Assad tem o apoio da Rússia e do Irã, enquanto os rebeldes contam com o apoio da Arábia Saudita, Turquia, França e Estados Unidos. E no meio de toda essa encrenca, em 2014 chegou o Estado Islâmico, com a meta de criar um califado islâmico governado estritamente sob lei Sharia. Esse conflito, além de muita morte e destruição, causou também uma crise humanitária que resultou num êxodo de refugiados em direção à Europa. Pelo menos o Estado Islâmico perdeu forças na região e, de acordo com o presidente americano, o grupo extremista já era. No entanto, assim como o Talibã, que parecia ter sido derrotado e de repente voltou ativa, o mesmo pode acontecer com o Estado Islâmico nessa região ainda tão instável. Agora chegamos ao primeiro da lista, atualmente o país mais hostil do mundo: Afeganistão. O país tem um longo histórico de conflitos e instabilidade política. Como consequência, sua infraestrutura está em ruínas e muitos de seus cidadãos são refugiados. O Talibã, que inicialmente controlava o país, perdeu forças após a ocupação americana, mas a instabilidade continuou. Em 2015, o Estado Islâmico começou a ganhar forças e o Talibã também, fazendo com que os vários anos de esforços da ocupação ocidental na região voltassem, digamos, à estaca zero. Agora há 3 grupos extremistas presentes na região: o Estado Islâmico, Al-Qaeda e o Talibã. Terrorismo, insegurança, péssima infraestrutura, desesperança, ausência de educação e extremismo fazem do Afeganistão atualmente o lugar mais hostil do mundo. Grande parte da população já perdeu a esperança no futuro do país, e aqueles que podem vão buscar refúgio bem longe daqui. E talvez você esteja se perguntando: o que sustenta a fraca economia do país? E a resposta é a produção de ópio, a matéria-prima da heroína. O Afeganistão é o país líder mundial nessa indústria. E a colocação do Brasil? No meu vídeo de 2015, muitos disseram que o Brasil deveria estar na lista, mas quem disse isso não entendeu como funciona o Índice Global da Paz. O Brasil está na posição 116 de 163 países. Em resumo, é porque, apesar de sua violência urbana demasiada, o Brasil não é uma ameaça militar a seus vizinhos, como é o caso da Coreia do Norte. O Brasil não exporta terrorismo e também não está seriamente ameaçado pelo mesmo, e o Brasil não tem armas nucleares e muito menos ameaça usá-las contra seus vizinhos. Então esse lado pacífico do Brasil, junto com o outro lado não tão pacífico, que é a violência, deixa o país na posição 116 de 163 países. Muitos também perguntaram por que os Estados Unidos não está no top 10 dessa lista. Estados Unidos está na posição 128 de 163 países. No vídeo anterior, muitos disseram que os Estados Unidos merecia ser o primeiro da lista, pois é um país que se mete e cria muitas encrencas ao redor do mundo. Sim, os Estados Unidos têm feito um pouquinho disso nos últimos 75 anos, sem contar a decadência interna que está ocorrendo nas suas cidades da costa oeste, o que vai ser um assunto para outro vídeo. Mas perguntem-se o seguinte: se a China, Rússia e Coreia do Norte resolvessem se desarmar amanhã, o mundo seria um lugar mais pacífico? A resposta, sem dúvida, é sim. Agora pensem o seguinte: e se os Estados Unidos se desarmassem amanhã? O mundo seria um lugar mais pacífico? Será que a China deixaria Hong Kong e Taiwan em paz? Será que a Coreia do Norte não iria logo invadir a Coreia do Sul? Será que a Rússia ficaria longe do leste europeu? Apesar de suas imperfeições, os Estados Unidos é como um vilão mocinho, que faz coisas erradas de vez em quando, mas que no geral tem agido como um xerife global, ajudando a evitar maiores conflitos no mundo. Bem, como eu sempre digo, inscrição e like não se pede, se conquista. Então, se você curtiu o vídeo, você já sabe o que fazer. Mas eu vou sim pedir para que você conheça os outros vídeos do canal. Aqui eu tenho mais vídeos sobre diferentes países, onde eu saio vlogando pelas ruas e falando sobre a história e a cultura do lugar. De fato, eu vou até deixá-los aqui com 2 sugestões de vídeos relacionados. Eu mencionei que a Somália é o país mais religioso do mundo. Como será a vida no país menos religioso do mundo? Clique aqui e você vai descobrir.
Gostaria de saber como é a vida no terceiro país mais pacífico do mundo atualmente? Então clique aqui para conhecer Portugal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.